Muitos alunos perguntaram várias vezes sobre como proceder melhor na leitura dos capítulos do Língua Latina, do Família Romana, e normalmente aparecem os mesmos elementos, né? Nós temos palavras que são difíceis de compreender no mesmo momento o significado delas, o que é normal, na verdade. Mas muitas vezes essas dúvidas permanecem por mais tempo e, é claro, os alunos procuram o professor, mas é claro, há um melhor modo de proceder para que entendamos não só a palavra em si, né, para que entendamos essa palavra que nós não percebemos o significado dela, mesmo ela tendo todas as ajudas aqui no livro, mas também para que entendamos por que não estamos conseguindo compreender o significado exato delas. Então, alguns alunos trouxeram, e um aluno em particular trouxe várias traduções essa semana, para que eu pudesse conferir se aquelas traduções correspondiam exatamente ao texto. E, é claro, estavam ótimas as traduções, né? Correspondiam muito bem. Se via que ele entendeu esse conteúdo, mas, no entanto, já tivemos outros alunos e tivemos vários casos aqui em que não há uma compreensão boa nem mesmo do uso de cada uma, né, do papel de cada uma das palavras e dos conceitos que são colocados, que estão no livro. Então, hoje eu vou trazer uma dica aqui de como que a gente pode melhorar isso, o que realmente falta para os alunos que não conseguem, às vezes, deduzir o significado de alguma palavra, ou mesmo vendo no dicionário não conseguem compreender o uso daquela palavra na frase e não conseguem nem atribuir qualquer significado para ela. Então, nós temos muitas ferramentas, né? Já temos ferramentas no próprio material didático que podem ajudar isso. Essas ferramentas, isso vai parecer óbvio, mas nem sempre é tão óbvio e nem sempre todos respeitam, assim como eu vou colocar agora, mas eu digo que essa ferramenta principal são os exercícios do nosso caderno de exercícios. Então, nós temos os exercícios da plataforma, que conferem se todos estão compreendendo minimamente o estudo, se estão compreendendo o conceito das frases, os assuntos, se de uma maneira geral estão acompanhando o curso e a narração do curso. Mas, é claro, quando começam a se acumular muitas dúvidas a respeito do que foi explicado ou do que havia na história, esses próximos capítulos, os próximos parágrafos às vezes, ou partes dos capítulos, começam a ficar mais complicados e e às vezes o aluno não consegue prosseguir em muitas coisas que vão aparecer ali. Não só no significado das palavras, mas também no uso delas, né? Às vezes entende que quoque é também, mas não entende o sentido daquela palavra numa certa frase. Ou entende o sentido de prope, né? Uma preposição, e não compreende o que exatamente aquela preposição está fazendo na frase. Se ela quer dizer próximo de alguma coisa, se quer dizer proximamente, se ela é um advérbio, se ela é simplesmente uma preposição. E, é claro, o livro traz todas essas indicações e todas essas explicações. Está ali, prope como advérbio, mas às vezes não exatamente ao lado da palavra, mas traz num capítulo anterior. O livro não pode, né? O material didático ele é feito em conjunto, então é claro que nem muitas vezes
nem muitas vezes as explicações e a quantidade de repetições de alguma coisa estará em favor do aluno específico que não consegue entender aquela parte, mas o conjunto todo está. Então a indicação é, se há alguma nota sobre prope num certo capítulo, com certeza há também um exercício correspondente do mesmo capítulo no caderno de exercícios. Muitas vezes pode ser que apareça em apenas um dos exercícios, em um pedaço do exercício, algo que dê um tratamento melhor àquela função gramatical, aquela função sintática daquele prope que apareceu no capítulo, ou daquela outra preposição, daquele pré, per ou ob, por exemplo, as preposições que possam aparecer, ou também dos comparativos, dos superlativos, adjetivos que possam aparecer. Muitas vezes eles vão deixando essas dúvidas, mas é justamente porque os exercícios não foram bem feitos ou não foram feitos todos esses exercícios correspondentes, né? Foram feitos poucos ou foram feitos de uma maneira apenas que o aluno copia o que estava no texto do livro, o que talvez estivesse quase de uma maneira igual ao que estava no caderno, sem compreender o que estava acontecendo, ou sem tentar compreender, mas apenas copiando aquilo que estava ali. Então, essa dica de hoje vai justamente nesse caminho. É muito simples. Para que entendamos isso, né, e para que sejamos também convidados aqui a fazer esses exercícios. Então, como um breve exemplo de como isso acontece, um breve exemplo de como nós podemos exercitar esses diferentes modos em que as palavras aparecem e as flexões também que nós temos. Enfim, nós temos aí uma gama enorme de situações que vão ser colocadas aqui no Língua Latina, né, no Família Romana, e nem sempre elas serão repetidas ou repetitivas, assim como talvez pudesse aparentar, mas elas vão aparecer somente depois em várias situações nos exercícios, e é ali que vão se demonstrar, né, que o aluno demonstra justamente que compreendeu o uso, exatamente como se usa e por que se usa cada uma das palavras ou dos termos. Nós temos aqui nesse exemplo, vamos tomar o primeiro capítulo, né, o primeiro exercício do capítulo 2º, né, do segundo capítulo aqui do Família Romana, em que nós temos ali, de uma forma muito simples, e por enquanto aqui é muito simples, até porque não precisamos de grandes verbalizações na nossa própria língua para que entendamos isso aqui, para que entendamos o que está acontecendo aqui, que uma palavra foi para o plural, né, está no plural, está no singular. Então nós temos aqui esse exemplo. Iulius vir Romanus est. Nós temos a figura em cima de Iulius, temos a figura das crianças, Marcos, Quintus e Iulia, depois Emília, a esposa. Iulius vir Romanus est. Emilia femina Romana est. Femina Romana est. Marcus est puer Romanus. Puer Romanus. Quintus quoque puer Romanus est. Quintus quoque puer Romanus est. Iulia est puella Romana. E basicamente aqui nós precisamos compreender a diferença entre puer, puella e vir femina. O que parece algo muito simples, mas muitas vezes pode acontecer essa confusão. Então, temos a indicação à margem da página, somente uma pequena indicação ali. Unus vir, duo viri, unus puer, duo pueri. E não necessariamente há a mesma indicação que há nos exercícios. Aqui nós vemos uma diferença nesses exercícios, na página 11 do caderno de exercícios,
em que nós temos, além de vir e viri, nós teremos femina e femine, próxima, claro, colocadas próximas, vir e femina, e depois nós teremos puer, pueri, puella, puelle, puelle. E depois nós teremos o próprio exercício cobrando o mesmo conhecimento que teria sido já aqui exposto no primeiro parágrafo, de 3 linhas apenas. Nós teremos aqui uma abertura dessas situações e vamos preencher essas situações da maneira correta. Marcus puer Romanus est, Iulia est, e nós diremos puella, nós diremos femina, femine ou puelle. Não, nós sabemos aqui e nós podemos perceber facilmente que há um singular, que há um plural, que há uma palavra para designar a menina ou a criança feminina, né? E também temos para designar aqui a mulher e o homem, adultos. Então, Marcus puer Romanus est, Iulia est puella Romana. É muito simples, mas se não conseguirmos fazer isso, por mais que vejamos uma tradução dessas palavras, não necessariamente nós saberemos usá-las em latim. Aqui são as outras situações em que essas palavras se encontram. E o melhor modo de termos essas funções na memória, de anexarmos isso a nós, de termos domínio disso e dessas situações, e podemos até mesmo a cada exercício verbalizar melhor essas situações e depois procurar confrontar isso com gramáticas. Podemos fazer todo esse tipo de exercício, ainda estender isso tudo, mas aqui é o nosso material essencial pelo qual nós conhecemos o modo como essas palavras trabalham nessa língua, né? Trabalham, como elas são usadas nas suas diferentes situações. Iulius est vir Romanus. Aqui um segundo exemplo. Emilia femina Romana est. Emilia, e nós temos o espaço para preencher, nós diremos femina est. Femina Romana. E não femina Romane ou femine Romana, não faria sentido. E agora nós sabemos, Emilia femina Romana est. Novamente aqui por enquanto ele só reafirma o que já foi dito literalmente, mas depois nós teremos outras frases. Marcus non puella, sed puer est. Sed puer est. Non puella. E aqui ele não dirá, por exemplo, Marcus non femina, sed vir. Não poderemos escrever vir, mas no exercício coloca-se essa oposição entre puella e puer, para que isso fique muito mais claro. Marcus sed puer est. Marcus puer est. E, é claro, aqui eu dei um pequeno exemplo de como isso acontece, mas isso pode se estender ainda muito mais. Isso acontece aqui de muitas maneiras. De muitas maneiras nós veremos o modo como as palavras são usadas na língua latina, e aqui o livro se baseia em todos os clássicos, em tudo que há escrito em latim, né? O autor dessa série utiliza todas essas situações para nos dar algo maior ainda, né? Que é esse histórico de uso. E nós exercitaremos isso. Não só temos esse caderno de exercícios, que nos ajudará a compreender tudo que está escrito aqui, e nos próximos livros também, e nos clássicos, mas teremos também o Nova Exercitia, que é do professor italiano Carfagni, e ele coloca mais situações ainda que nem o caderno de exercícios, o primeiro Exercitia latina do Família Romana, pôde mostrar, mas ainda outras situações. Nós teremos também os
cadernos de exercício, que já são outros, tem uma autoria de outros professores também, e eles também dão essas outras situações e além disso dão exercícios de composição que são completamente diferentes dos outros exercícios que temos. Quanto mais exercitarmos essas situações, mais rápidos seremos em compreender o que está acontecendo na montagem ou na composição de alguma frase. E, é claro, eliminaremos possibilidades de alguma palavra ser outra coisa ou significar outra coisa porque a conhecemos em outros contextos, porque sabemos como elas são usadas em diferentes momentos. Ficamos por aqui e curtam a nossa postagem que estará no Facebook também sobre esse exercício aqui que eu acabei de mencionar e inscrevam-se no nosso canal da Escola Clássica. Deem o seu like. Até um próximo vídeo.